Pessoal, tudo bem? A gente vai procurar mostrar aqui para vocês um pouquinho de como nasceu o Cubo, a história do Cubo, as funcionalidades que ele tem, o que ele pode ajudar a empresa nessa questão de treinamentos. E depois a Fábio vai falar um pouquinho sobre como é que é o nosso processo de criar um treinamento, o que você precisa ter antes de iniciar um treinamento, que é bem importante você já ter esse material, essas informações para começar. Beleza. Eu vou começar falando um pouquinho de como que surgiu o Cubo, tá? O Cubo nasceu aqui na empresa dentro do setor de marketing, tá? Eu estou na empresa faz 8 anos já. Quando eu entrei na empresa, eu entrei para trabalhar no marketing e a parte de universidade corporativa da empresa era no marketing, fazia parte do marketing. Então a gente tinha um problema, que era qual? A gente tinha um sistema que a gente utilizava, mas que não supria a nossa necessidade. Simplesmente a gente subia o treinamento, conseguia a nota de uma avaliação do aluno, mas não conseguia outras informações. E a gente só tinha um formato, que na época era o formato SCORM, tá? Que era aquelas animaçõezinhas. A gente não conseguia subir vídeo, não conseguia outras coisas. Então, o que surgiu ali como uma demanda para a gente? Surgiu esse desafio de que, quem sabe, ao invés da gente procurar no mercado uma ferramenta do Cubo para treinamentos, a gente desenvolvesse essa ferramenta. Até porque no mercado não existia uma ferramenta focada em treinamento corporativo. Existem ferramentas que são focadas apenas em inserir treinamentos e você se adaptar. E a nossa ideia não era essa, era fazer algo para o nosso cenário, né? Beleza. Mas o que é esse tal de Cubo aí? Que grande parte da empresa também ainda não conhece, não sabe como é que é e como que funciona, tá? O Cubo é uma ferramenta corporativa. A ideia dela não é só subir treinamentos lá dentro e fazer as pessoas fazerem avaliações ou certificações. A ideia é que, através das informações que ela tem lá dentro, como relatórios, a gente consiga melhorar e fazer as pessoas evoluírem ainda mais dentro dos treinamentos, tá? A gente tem vários tipos de relatórios lá dentro que a gente pode mapear, pode ver, estamos tendo dificuldade em tal área, o pessoal está tendo facilidade em outra, as pessoas podem interagir, né? Então, cada treinamento que a gente cria tem um instrutor, esses instrutores podem estar recebendo informações, ajudando as pessoas, pode ter um tutor também para ajudar nesses treinamentos. Então, o Cubo ele pode facilitar várias coisas para a gente aqui na empresa, tá? Como que ele pode ajudar a gente, então? Ele pode ajudar a gente a gerenciar melhor nossos treinamentos, a ter essas informações, né, de quem está fazendo esse treinamento, como que essas pessoas estão. Eu vou falar depois um pouquinho de cases de alguns clientes que a gente tem, como que eles fazem dentro da empresa deles, né, que acho que é bem interessante para a gente também ter outras visões, né, do que o Cubo pode ser utilizado, né? E os vários cenários que a gente atende hoje, desde um cenário da Van a um cenário de uma empresa de marketing, por exemplo, que a gente está atendendo hoje aqui. Tá? Eu selecionei algumas funcionalidades que eu acho que são as principais funcionalidades que podem estar auxiliando a gente aqui dentro da empresa, não que essas sejam as principais funcionalidades da ferramenta, mas eu procurei selecionar as funcionalidades que eu acredito que vão nos auxiliar, que é a ferramenta de webinar, tá? A ferramenta de webinar, não sei se alguém já participou de algum webinar aqui, quando a gente fazendo apresentações de produtos, né? A gente costuma utilizar muito com o marketing, tá? Para fazer essa apresentação de produtos. Então, a nossa ferramenta de webinar, ela tem algumas vantagens, tá? A gente consegue, por exemplo, fazer transmissões simultâneas, tá? A gente pode fazer, por exemplo, uma transmissão dentro da nossa ferramenta, a gente pode fazer uma transmissão no Facebook, pode fazer no YouTube, pode estar fazendo essas transmissões simultâneas. Então, isso é bem interessante quando você quer apresentar algo, tem algum evento. A Van, por exemplo, costuma utilizar bastante esse cenário de webinar. Dentro do webinar também, durante o webinar, a gente pode fazer uma pesquisa com o pessoal, pesquisa de satisfação, ou até mesmo se você vai fazer um treinamento técnico via webinar, você pode aplicar uma avaliação dentro desse webinar, tá? As pessoas conseguem interagir via chat dentro do nosso webinar, tá? Não tem interação de voz, é apenas via chat, mas já é algo que pode auxiliar. Às vezes tem a necessidade de fazer um treinamento um pouco mais rápido. Às vezes a gente recebe uma demanda lá no setor, precisamos de um treinamento para tal produto. Só que o treinamento leva um determinado tempo para ser feito. Então, às vezes você mapeando, que é uma situação específica, você pode fazer um webinar para aquele pessoal em específico, ajudar a tirar as dúvidas, gravar também, que a ferramenta faz essa gravação, e depois disponibilizar ele editando num formato de treinamento. Então, ele pode auxiliar também, facilitando ser mais rápido a criação de um treinamento.
A gente também faz gerência de treinamento presencial dentro da ferramenta. A gente está fazendo algumas melhorias para que seja possível fazer a captação via celular, a pessoa chegar no lugar, ter um QR Code, ler o QR Code, confirmar a presença dela. Hoje ainda é de forma manual, o professor tem que marcar o aluno que estava assistindo o treinamento presencial. A gente resolveu adicionar isso na ferramenta porque, analisando o cenário de outras empresas, nem sempre você fica apenas com o treinamento online. Ainda tem muitas empresas, principalmente do nosso segmento, que precisa ter um treinamento que é presencial, um treinamento técnico, algo nesse sentido. A gente tem um processo de certificação também dentro da ferramenta. Então, você pode, por exemplo, criar uma série de treinamentos lá e, após esse treinamento, agendar uma certificação. A gente tem clientes que realizam nesse formato. Então, por exemplo, a gente tem o NDD Print. Vamos lá, adicionamos 10 treinamentos do Print, criamos esses treinamentos, as pessoas terminam o treinamento. Após terminar esse treinamento, ele pode fazer uma avaliação, que seria a certificação, para ele daí sim receber o certificado de que ele está aprovado nesse treinamento. A gente também tem a área de pesquisa de satisfação. Então, você pode criar pesquisas avulsas para enviar para os colaboradores, alunos, etc. Você pode adicionar essas pesquisas dentro dos treinamentos. Tá? Então, a gente tem várias formas de configurar isso lá. Ela pode ser categorizada também, tá? Isso auxilia bastante. A gente tem a parte de relatórios, que é uma parte bem importante que as empresas utilizam bastante, que é ali que a gente vai conseguir a informação de, por exemplo, eu vi que tal treinamento, uma grande quantidade de pessoas está tendo dificuldade em certa área desse treinamento. Não conseguem responder tal pergunta, estão sempre tendo dúvidas nessa mesma questão. Então, quem sabe vamos fazer um webinar ou algo focado para auxiliar nessas dúvidas que os alunos têm, né? Então, o relatório auxilia muito nisso. E a parte de gamificação, que a gente está dando uma evoluída muito grande nela, tá? A gente está tendo o auxílio aqui da Cris, que está me auxiliando a melhorar essa parte de gamificação, tá? Uma das ideias também de falar sobre o Cubo hoje é porque cada vez que a gente implanta em algum setor o Cubo, sempre surge uma ideia nova de uma funcionalidade ou algo que a gente pode melhorar. Né? Isso também com os clientes que a gente sempre tem essa abertura, conversa bastante com os clientes, tem uma troca de experiência entre os clientes e a gente, então sempre surge uma ideia, poderia ser feito de tal forma. A gente está fazendo uma melhoria também que veio pela Andrea, tá? A gente colocava treinamentos, a gente tinha os treinamentos e os módulos. E a Andrea já veio com o cenário de ter treinamentos, módulos e submódulos. Então, uma simples conversa para ela começar a utilizar a ferramenta já adquiriu uma nova funcionalidade, uma possibilidade a mais dentro da ferramenta. A parte de gamificação que a gente está melhorando ali, a gente pode criar gamificações por treinamentos, a gente pode criar equipes que estão fazendo uma disputa ali dentro, então vai ter um ranking. Você pode criar conquistas nesses treinamentos, tá? Então, por exemplo, você pode colocar lá, eu vou dar uma pontuação para o aluno que assistiu o treinamento logo após ser matriculado, o aluno que tirou uma nota acima da média. Pode ser avaliado entre colegas também, vai ter essa funcionalidade lá dentro. A gente tem a possibilidade de enviar materiais também dentro dos treinamentos. Como a gente tem uma empresa de marketing que utiliza a nossa ferramenta, ela aplica os treinamentos e faz avaliações que precisam enviar materiais, peças publicitárias para o sistema. Então, tem essa possibilidade também. Então, ao invés de eu ter uma avaliação que são perguntas, eu tenho uma avaliação que é um material que ele envia para ser analisado. Tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá? Eu trouxe alguns números do Cubo só para vocês terem uma ideia da dimensão que ele está hoje. Tá? A gente tem 7 TB de armazenamento no nosso servidor hoje, a gente está usando 226 GB. Tá? A gente notou que logo a gente vai ter que fazer uma mudança. A gente não tem hoje um app do Cubo, mas a gente está notando que está tendo um crescimento grande do uso de celular. Não tinha isso nos últimos anos. As pessoas estão acessando muito por celular. O sistema é responsivo, mas ele não vai suprir a necessidade tanto quanto um app. Né? A gente também já está vendo que a gente tem uma necessidade de criar algo no sentido do offline, que as pessoas possam ver coisas offline lá dentro, tá? Porque também é uma necessidade, muita gente pergunta e quer poder baixar um treinamento, assistir esse treinamento dentro dos dispositivos móveis. Né?
Hoje você tem um tempinho e você quer estar olhando alguma coisa, não necessariamente na frente do computador. Também trouxe mais algumas curiosidades, que são a quantidade de vezes que alguns treinamentos já foram visualizados lá na ferramenta, tá? A gente já tem 12 dias de vídeos assistidos lá dentro, tá? Em média, se fica 8 minutos, né, os usuários. O vídeo que mais foi visto foi a história da Van, né? A Van é o nosso maior cliente, então ela tem uma grande quantidade de acesso. Apesar da Van utilizar o nosso sistema de uma forma um pouco diferente, não é o aluno que acessa o sistema, é o instrutor. O instrutor que acessa o sistema e aplica o vídeo para os alunos e utiliza a parte de presença no nosso sistema, né? Depois vem a Hiper ali, que está em quarto lugar, também ela utiliza bastante vídeos que são mais ou menos parecidos com os nossos no sentido de configurações, implantações. Então, ela é um cliente que também tem bastante visualização nos treinamentos. A gente já teve mais de 10 mil alunos treinados na nossa ferramenta desde o período que a gente começou. Tem mais de 27 mil módulos finalizados e mais de 20 mil matrículas hospedadas, tá? Dentro da nossa ferramenta. Eu vou comentar um pouquinho desses cases que eu acho interessante, porque cada um tem um cenário um pouquinho diferente e acho que quando a gente começa a ver outros cenários de outras empresas, começa a ter algumas ideias para a gente aplicar até dentro aqui da NDD. A Avan tinha um problema que era muitas filiais e dificuldade de como divulgar os treinamentos. Ela reunia o pessoal, normalmente na sede dela em Brusque, e isso dava um custo muito elevado para ela ficar trazendo o pessoal para a aplicação de treinamentos. Com a implantação da ferramenta, ela determinou que ela tem instrutores dentro de cada loja. Então, dentro das lojas, o instrutor normalmente pega as pessoas que estão iniciando na empresa e aplica os treinamentos de integração, tá? Eles têm treinamento de tudo que vocês imaginar. Eles têm treinamento até de como colar o adesivo na frente da loja, tá? É tudo, como que limpa a loja, como que é gigante, é uma quantidade grande. E eles conseguem fazer muitos treinamentos, disponibilizar muitos treinamentos. Como que normalmente eles fazem? Eles não se preocupam muito com em fazer uma coisa bonita, é algo para atender. Então, normalmente é uma televisão com a pessoa explicando e falando o que é necessário fazer, não, sem cenário, sem nada. E tem atendido muito bem, tá? O instrutor vai lá, aplica esse treinamento para os alunos, a gente fez uma integração com eles, os alunos vão lá através do número de registro deles, confirmam a presença. Posteriormente, esse aluno recebe uma avaliação pelo correio eletrônico que eles têm, o nosso sistema dispara para eles e eles só fazem a avaliação. Fazendo a avaliação, eles analisam como é que está esse aluno, esse colaborador. Eles têm um projeto lá dentro de cargos e salários já, que através da ferramenta as pessoas podem também verificar quais vagas elas estão aptas e quanto falta para elas atingirem uma pontuação para chegar naquela vaga. Então, é bem interessante. A Neros, ela utiliza bastante com a parte de suporte dela para atendimento dos clientes dela mesmo. A Neros tem um case bem legal de um cliente que ia abandonar a Neros porque não conseguia entender como é que era o funcionamento do produto. E a partir do momento que foi implantado o Cubo lá, eles passaram a ver os treinamentos e não só continuaram na empresa, como adquiriram outras ferramentas da empresa, porque descobriram que existiam outras coisas que podiam ajudar eles, né? Tem um case bem legal, até está disponível no site do Cubo, se vocês quiserem ver. Tem a Carol, que foi uma das pessoas que também nos ajudou a desenvolver a ferramenta. A Neros foi uma parceira muito importante para ajudar a evoluir o Cubo, tá? Se vocês quiserem ver lá, ela fala bastante disso, fala também da porcentagem que eles conseguiram já atingir de clientes que eles atendem com a nossa ferramenta. A Involves é uma empresa de marketing, tá? Ela é o nosso pior e melhor cliente. Por quê? Ela é muito exigente. Ela também ajudou a gente na evolução desse produto incrivelmente. Como ela tem um cenário diferente, como a parte de marketing não é só fazer avaliações, então a gente criou toda uma estrutura de envio de material para atender ela, possibilidade de envio de feedback.
Então, tipo, o aluno está fazendo um treinamento, o instrutor vai lá e vê, cara, você não está indo bem ou você está indo bem, então tem essa possibilidade de dar um feedback para os alunos. Então, ela também ajudou bastante até na parte visual do sistema. Ela é exigente a esse ponto. Então, até nome de botão, ela ajudou bastante a gente nisso. Esse outro cliente, que é o Crupiel Consultoria, eu coloquei aqui porque ele era um senhorzinho de 60 e poucos anos que veio aqui na empresa, precisava de um sistema para dar treinamentos na Klabin. A Klabin estava mudando a forma de dar treinamentos, tá? Ela queria evitar de pagar hora extra para os alunos, para os colaboradores dela, né? E resolveu passar para essa parte de treinamentos online. Eu coloquei ele aqui porque para demonstrar como também é simples a utilização do cubo, porque ele mesmo sendo um senhor mais velho, tendo as dificuldades dele, ele conseguiu utilizar sem problema. Ele dificilmente entrava em contato com a gente ou pedia ajuda. Ele pedia mais ajuda em outras questões que a gente ajudava ele, mas não necessariamente no cubo. Infelizmente ele não é mais nosso cliente, porque a Klabin acabou mudando, não pode mais dar os treinamentos que ele dava lá de forma online, tem que ser só presencial. Ele acabou deixando de utilizar a ferramenta, mas ele também foi um cliente muito importante para a gente aqui.